Bem-vinda. Muito boa noite a todos. Que Deus nos abençoe nessa noite e que Jesus possa ser a nossa doce e meiga inspiração. Falando em Jesus, nós vamos tomar emprestado nesse momento uma reflexão de Lucas, o evangelista, discípulo de Paulo, o apóstolo do Cristo, quando em viagem, buscando encontrar-se com Maria para colher dela as observações a respeito da vida do Messias, à noite, reservado no quarto que lhe foi destinado, olhava para a mobília e pensava: onde estariam os objetos que Jesus tivera ajudado o seu pai trabalhando na carpintaria? Ficou pensando naqueles móveis, naquelas madeiras talhadas, ao longo do tempo, da dedicação, do trabalho, impregnadas, por certo, do magnetismo superior de Jesus. E é um enlevo pensarmos. É um registro que nós podemos encontrar no livro Médico dos Homens e de Almas, que nos leva, de fato, a pensarmos nessas obras físicas, tocadas e feitas por Jesus, que se demoraram no planeta, que talvez ainda tenham algumas e que felizmente são anônimas, porque pela nossa condição talvez estivessem no altar para serem adoradas como a matéria em si e não como a representação do ato de dedicação e de trabalho de Jesus junto a José na carpintaria simples. Nenhum dos feitos, dos passos, das palavras de Jesus foram sem intenção. Todas elas seguiam um propósito. Jovem, junto a seu pai, carpindo a madeira, tendo no trabalho uma ocupação salutar, necessária e normal, como atividade de que carecemos. Ao longo do tempo, foi se atribuindo um valor ao trabalho que chega às beiras do vergonhoso, dependendo do que for e da época em que recortarmos, como se trabalho fosse sujeito à inferioridade, determinadas funções e tarefas como se fossem indignas. E trabalho passou a ter também uma conotação de castigo, de algo ruim, de uma coisa penosa, e muitos anseiam pelo descanso, né? Muitos anseiam pelo descanso. A sexta-feira normalmente é muito aclamada, porque chega o período do descanso. As férias, então, nem se fala, né? A aposentadoria, para muitos, é o grande sonho dourado de agora não preciso mais trabalhar, entendendo o trabalho como um castigo, que de fato não é. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 3, a lei do trabalho. O trabalho é uma lei, faz parte da lei natural. E é curioso que é um capítulo bem pequenininho, são 12 questões somente, porque não tem muito que se falar do óbvio. Nós vamos encontrar também no Livro dos Espíritos que a ocupação dos espíritos superiores é o conhecimento de todas as coisas. E que a ociosidade, muitas das vezes almejada por vários,
torna-se, de fato, um grande castigo. A ociosidade é que seria um grande castigo. Isso está na questão 678, que a ociosidade seria um suplício. E aí, para muitos, é um paradoxo, né? Porque se eu quero descansar, já fiz tudo que eu precisava para poder descansar, e se o descanso é o descanso continuado, porque no mesmo capítulo há também a pergunta sobre o descanso. O descanso é uma necessidade. Então, o trabalho é uma lei e o descanso é uma necessidade. Uma equilibrando a outra. E como é que a gente acha essa linha de equilíbrio? Tem uma questão, né? Kardec pergunta isso aos espíritos e eles respondem. O corpo físico sinaliza, a exaustão dá sinais e você faz então um descanso. Acontece que muitos têm nesse descanso algo como um objeto de chegada, de conquista, como se fosse algo muito melhor. E o descanso de uma atividade material é um carinho, um afago mental. Você descansa do físico, ouvindo uma música, lendo algo diferente, e você descansa a mente fazendo alguma coisa com o corpo físico em movimento. Olha o equilíbrio. Então, na verdade, essa ociosidade nós não vamos ter, não vamos alcançar, a não ser que entremos num colapso. Quando o corpo físico entra num colapso, ele vai precisar de um repouso, que é diferente do descanso. Mas se explora muito as imagens do descanso ocioso como sendo fruto do nosso objeto de desejo, talvez muito mais do que o trabalho em si. E o trabalho, o conceito de trabalho, é toda ocupação que tem uma finalidade útil. Se é útil, é um bom trabalho. Se é algo que vai trazer valor, é um bom trabalho. Dignifica e dá satisfação a quem cumpre. Quando no final desse capítulo curto, volto a dizer, na questão 685, Kardec faz uma anotação muito interessante sobre a educação como um processo necessário ao entendimento do trabalho. A educação moral. Então, o trabalho, muito longe de ser algo penoso, desgastante, suplicioso, é o que nos eleva à condição de espíritos superiores. Falamos, repetimos, né, que queremos um mundo melhor, o tal mundo da regeneração, que sonhamos em ser um mundo melhor, que não vai chegar senão pelas mãos de quê? Do trabalho. Nós não vamos fechar os olhos num repouso e acordar num mundo com tudo feito. Se isso acontecesse, nós teríamos outras ocupações, porque é uma lei de sequência. É uma lei que é infinita nesse aspecto. Não vai terminar, não vai parar. E se não vai terminar e não vai parar, a nossa pressa, muitas das vezes equivocada, seria de quê? Né? Então, voltando a procurar explorar um pouquinho sobre o que Kardec coloca como observação nessa última questão a respeito da lei do trabalho, colocando a educação moral como uma necessidade para se alcançar, atingir o progresso que nós devemos atingir trabalhando para isso, né? E a palavra que ela é a melhor para ser empregada é essa, trabalhando para o nosso progresso. Nós vamos observar que, ao dizer sobre o processo de educação, que nada mais é do que a aquisição de um conjunto de hábitos
saudáveis, bons, formando bons caracteres, e aí é essa educação moral, que devemos empreender tempo a oferecer aos nossos jovens, às crianças, as crianças aos jovens, mas não oferecer como uma imposição ou um castigo, e sim como um processo natural. Acontece que as crianças e os jovens estão nos assistindo falar que o trabalho é cansativo, é ruim e que eu quero muito descansar. Eles vão aprendendo com as nossas atitudes, não são com os nossos discursos, são com os nossos feitos. E isso não é a partir de agora, isso sempre foi. Por isso Jesus, desde a infância, colocou o trabalho como algo natural, acompanhando seu pai na carpintaria. Alguém poderia dizer assim, mas era natural mesmo que o pai estava lá na carpintaria e Jesus também fosse para lá. Pela condição de entendimento. Porque quantos têm seus empreendimentos de trabalho e seus filhos estão juntos? Estão ali acompanhando de bom grado? Às vezes até estão acompanhando, mas o semblante nem sempre demonstra o entendimento do quanto aquilo é benéfico, pela condição moral do espírito. E aí, nós vamos encontrar num exemplo muito rico, pouco talvez explorado e conhecido, que Emmanuel traz para nós no livro Ave Cristo, quando nós vamos observar um processo, vou chamar de longo do ponto de vista de uma encarnação, mas curto do ponto de vista do processo evolutivo do ser, né? Do ponto de vista do espírito é curto. Mas nesse livro Ave Cristo, que traz esse processo, quando o espírito quinto varro, que é alguém que já percebeu essa importância da educação moral, do trabalho como esse processo de crescimento do ser e do indivíduo, toma-se de pesar pelo seu filho, no sentido de ser um espírito que transita com ele há algum tempo nas reencarnações terrenas, chamado Tassiano, e que não consegue perceber isso. Ao contrário, bem longe de entender o trabalho ou as leis morais como algo de crescimento e de valor, tem no exemplo de Jesus algo abominável, preso ao que ele conhecia, preso à educação onde os deuses ocupavam um lugar muito grande. Tomado dessa compaixão, Tassiano vem. Quinto Varro vem para receber Tassiano como filho e aproveitar uma encarnação inteira, dando-lhe os exemplos morais, para que ele pudesse despertar para esses valores, para a aquisição desses valores. E muito ainda na infância, ele se vê na difícil escolha de, tendo vindo com essa finalidade, escolher abrir mão de acompanhar o seu processo infantil de crescimento pela escolha da sua esposa, que optou por trilhar outro caminho, ter um outro relacionamento. E ele poderia bater pé, dizer que ele queria continuar com o processo educacional do seu pupilo, mas como um espírito de um entendimento que nós às vezes não conseguimos alcançar, entendeu ser ali não o momento de embate de palavras, e sim de aguardar os caminhos que seriam naturalmente levados por força da organização daquela reencarnação. Mas ele se viu como o ser que traz, muito fortemente registrado, que ele tem uma tarefa a cumprir, e nesse caso era uma tarefa educacional com o seu filho,
E se vê naquele momento, nessa impossibilidade, esse sentimento de, e agora? O que eu vou fazer da vida? O que fazer? Quando recebe uma instrução, uma orientação, para que ele desse seguimento e abraçasse outras crianças, enquanto ele não podia abraçar o seu filho. E é o que ele faz. Muda de cidade, vai para um outro lugar, mas sabendo que essa outra cidade tem ali uma herdade, tem uma casa da família onde o seu filho ficou. Ele pensava que no futuro poderia reencontrá-lo por ocasião de visita a esse imóvel, e ele vai para lá. Passa anos, não são dias, são anos, dedicado agora à jardinagem, porque ele voluntariamente se ofereceu para ser o jardineiro daquela casa, daquela herdade, que em algum momento poderia o seu filho lá chegar. E cuidou carinhosamente das crianças, que pela comunidade cristã, esse livro é situado no ano 217, 18 e vai por aí afora. Então as pequenas comunidades cristãs, os cristãos primitivos se organizavam coletivamente, e ele passou a ser uma referência, um pai para muitas crianças que precisavam ficar aguardando os seus pais no trabalho. Não é esse o movimento? Era aquela época e é assim até hoje. Os pais precisam sair para o trabalho e alguém precisa cuidar das crianças. Em alguns momentos, ou para alguns, é como se fosse considerado uma tarefa menor, como se fosse uma tarefa penosa. E sob o ponto de vista da evolução do ser e do espírito, é a principal tarefa que devemos ter por ocupação. Acolher, orientar as crianças, que serão daqui a pouco os jovens, que mais adiante serão os adultos, que futuramente estarão nos recebendo para voltar nesse ciclo reencarnatório. E ele passa décadas cuidando dessas crianças, até que acontece aquele previsto. Seu filho, agora homem feito, vai visitar essa herdade, vai passar um tempo lá. E é quando ele tem a oportunidade de se aproximar daquele espírito, não para ficar falando, meu filho, você devia fazer isso, meu filho, você devia fazer aquilo, não faz isso que está certo, não faz aquilo que aquilo está errado, porque muitos acreditam que esse seja o papel do educador. E está muito longe disso, né? Está muito longe disso. Para alguém influenciar verdadeiramente outra pessoa, ela precisa primeiro se aproximar. Precisa ganhar a confiança, precisa ter nos seus componentes naturais o que ele talvez trouxesse como orientação. Então, essa aproximação natural se dá, mais adiante ele fica sabendo que se trata do seu pai, e ele vai por ali afora, trilhando uma odisseia ou uma novela muito enriquecedora para o nosso entendimento. Mas por que pensar nesse momento? Para que a gente possa ampliar um pouquinho as nossas percepções com relação ao trabalho e a importância da educação moral daqueles que estão à nossa volta e sob a nossa influência. E aí não são nossos filhos somente, são todos aqueles que estão à nossa volta e sob a nossa influência. Nós somos responsáveis por eles. Porque, fora isso, Kardec fala para a gente, lá em 1857, quando da publicação do Livro dos Espíritos, que soltar os jovens sem terem tido orientação segura nos seus lares, né? Não terem tido a educação moral, seria levar a sociedade ao caos. 1857. A gente tem visto um pouco desse caos. E às vezes alguns se perguntam assim, meu Deus, mas o que será que está acontecendo?
e querem transferir as responsabilidades e, em última instância, é sempre de alguém que esteja longe de nós, o governo, alguém da comunidade, da sociedade, alguém lá de fora. Mas nós vamos observar que abrir mão desse processo trabalhoso de educação moral dos nossos pequenos faz com que nós assistamos coisas que às vezes até choca, ou a gente pensa assim, mas nessa idade, já pensando e já fazendo isso, estarrecedor, nessa idade. Se nessa idade ele já está pensando ou fazendo assim, é porque é um espírito que já traz, deve trazer. Mas e as influências de agora? E as orientações? Tassiano também trazia. Tassiano trazia de outras encarnações um pendor destruidor. E estava agora em luta, tentando abandonar o que era natural na sua violência ostensiva, para assimilar e assumir um novo comportamento, que para ele era muito estranho, era muito distante, mas aquela pessoa próxima a ele, aquele jardineiro que tinha algo diferente nele, fazia com que ele quisesse aproximar-se, ouvir as suas histórias e refletir no seu comportamento. No futuro, quando soube se tratar do seu pai, não foi primeiro aquela apresentação de crachá, sou seu pai, você tem que me ouvir, e sim, ouvir pela atração do amor que ele sentia e aí poder refletir para despertar mais adiante. Essa ocupação é nobre e é necessária, cada vez mais necessária. Os avós, a referência de avô e de avó na formação de uma criança, de um adolescente, é único, que outra pessoa não pode dar. Os avós, se estiverem bem atentos ao seu papel, podem contrabalancear o tempo que era escasso quando precisava sair para trabalhar e não pôde fazer isso com os filhos, com a alegria que revigora com a presença dos netos e das crianças, passando para eles de forma natural ensinamentos que eles não vão ter em outro lugar. Não vão ter em outro lugar. E talvez, por estarmos vivendo um regurgitar das sombras, né? Joana de Ângeles usa um pouco desse termo, que a gente tem vivido, né? De ver algumas coisas muito alvoroçadas, estranhas, violentas. Ela disse isso nada mais é do que o desespero das sombras frente ao inevitável, que é o processo de evolução natural. Então nós vamos vendo coisas muito às vezes absurdas, para outros já está naturalizado, mas observamos numa sociedade assim, que nitidamente imediatista e que não quer envelhecer, esse papel dos avós delegado para talvez nem existir, pela falta de desejo dessa aproximação de vô e de vó. E por que eu estou falando isso? Porque a minha geração teve vô e vó presente, referência de avô e de vó. E marca a nossa vida quando são os avós que têm esse entendimento da vida, não é de espiritismo ou de qualquer outra religião, mas é da vida, que tem aquele afeto que quer transmitir com carinho para os seus netos, mas de uma forma prazerosa, né? E por isso que nós vamos ter essas referências. Quando são pessoas desorientadas nesse processo, a gente não lembra muito bem. A gente diz assim, era meio complicado. Porque quando a gente guarda essa lembrança amorosa, era algo que tocou o nosso sentimento. Por onde? Pelo exemplo moral, pelo afeto que era dispensado.
Não pelos gracejos, pelo alvoroço que às vezes querem imputar numa figura de avô e de vó. Isso da educação moral é um trabalho fundamental. E quando uma casa espírita como essa comemora 102 anos, e tem o nome de quê? Estava pensando nisso ali. Trabalhadores de Jesus. Jesus que exemplificou o trabalho desde os primeiros anos, buscando na objetificação de algo, demonstrar para ficar ali marcado o quanto é necessário e importante, e acolheu e convidou toda a humanidade. O convite para o trabalho Jesus já fez. Hoje os trabalhadores daqui desse centro precisam receber convite para trabalhar? Não precisam. Precisam se oferecer para o trabalho. Porque o trabalho não é como lei, algo que você tenha que cumprir, obedecer. Nós vamos aprender com esses espíritos que dedicaram a encarnação inteira no trabalho singelo, profundo e significativo, que o trabalho é uma bênção. Se Quinto Varro não se ocupasse com o trabalho de cuidar dos jardins e de abraçar outras crianças, enquanto esperava a oportunidade de ter o seu filho nos braços, como será que seria a sua vida? Talvez a gente possa dizer, porque nós vemos as pessoas que às vezes fogem do trabalho ou das suas questões, desenvolvendo processos de depressão, de tristeza, de estafa. Não é isso? E aí, quando vem a oportunidade almejada, não tem mais condições daquilo que desejaria fazer, porque já corroeu o tempo, o que se tinha à disposição da vida como um crescimento, no lamento, na revolta, seja ela expressa ou não. E quantos lamentam lá na frente? Podia ter amado mais, ter chorado mais, ter feito mais um monte de coisa a mais, né? E aí a gente precisa pegar essas reflexões para o nosso contexto e o que eu posso fazer agora, começando a fazer, seja lá o que for possível ou desejoso. Isso é algo que vai aumentando, porque como é uma lei abençoada, e bênção é benefício, amplia, aumenta, traz a satisfação. É muito fácil a gente distinguir as pessoas que estão de bem com a vida, com o trabalho, com a família, com aquilo que precisa enfrentar. Não são pessoas sem problemas, são pessoas às vezes cheias de problemas no seu entorno, mas está bem resolvida com a fé, com a confiança e transita, ao passo que outras estão sucumbindo a nossos olhos, mas é um processo individual, onde cada um precisa fazer um pouco por si, e aí vai conseguir absorver e perceber esses benefícios para se expandir. Nós vivemos hoje um processo onde se fala em muitas debilidades com relação ao trabalho. O burnout, outras síndromes de estafa, de processo, que existem, é fato. Mas, se a razão fosse o excesso de trabalho, todos que estivessem submetidos àquele mesmo processo de trabalho teriam que estar da mesma forma. E a gente encontra isso? Não. A gente não encontra isso. No início do mês, eu tive, finalzinho do mês passado, minha mãe com processo de debilidade, nós precisamos ir com ela para o hospital. E é na cidade pequena, cidade de Italva, que é a minha cidade. E aí, naquele ação, né, de socorrer, de amparar e tal, de repente eu me deparo com 3 enfermeiras que quando eu era criança, elas já eram mais velhas.
40 anos de hospital. Tem uma lá que tem 50 anos de hospital. Serelepe, do jeito que conheci. E vê isso, e vê aquilo, e vai para lá e vem para cá. Praticamente moram no hospital. Praticamente porque com as leis trabalhistas agora elas são obrigadas a ter folga. Obrigadas a terem folgas. E aí uma que era muito amiga, mas há muito tempo que a gente não via, né? O horário dela entrar, porque tinha que agora, ela era obrigada a cumprir um horário. Para ela isso era muito difícil, porque não existia esse negócio de cumprir horário. Ela ia trabalhar. E ficava quanto tempo? O tempo que precisasse. Então, tendo essa obrigação de horário, o horário dela de entrada seria 6 horas da tarde. 3 horas ela entrou. Não, porque eu passei por aqui, e aí para eu não precisar ir em casa e depois voltar, eu já aproveitei para ficar. Para muitos, isso é estarrecedor. Isso é absurdo. Isso seria fugir da vida, da realidade. Aí pode dar ali um mapa do que isso seria, do que poderia ser, do que não poderiam ser. Eu olhei para elas. Elas estavam felizes, bem dispostas naquilo que estavam fazendo. Ao passo que alguns que estão com a sua vida em dia, segundo as suas instruções ou o que acha que deve ser, conta os segundos. Para quê? Para ir embora e se livrar do trabalho a qual está submetido. Então, nós não podemos, e alguns até minimizam isso, dizendo que isso é uma doença mental, que a pessoa... Nós não podemos fazer isso. Porque esse é um exemplo singelo, um exemplo que é desconhecido, como a maioria dos espíritos superiores que vêm à Terra em missão estão no desconhecimento, porque eles são dentro da sua simplicidade do objetivo que vieram cumprir. Se dedicação fosse sinônimo de algo contrário ao que deve ser, ou aqueles que nós temos fartamente, graças a Deus, como exemplos, não poderiam ser listados. Nós falamos de quantas pessoas, quando se fala de trabalho, de dedicação ao trabalho, desde aqueles que entendem o trabalho comunitário como algo importante, aí nós temos Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, não é? Nós temos, graças a Deus, uma fartura, até aqueles outros que têm no lado científico o desejo de algum entendimento, alguma descoberta, e graças à obstinação deles, ultrapassando os horários de trabalho, nós hoje temos a luz elétrica, temos as lâmpadas, temos, né? Se não fosse a dedicação obstinada de Thomas Edison, nós estaríamos mais adiante para ter o que já tínhamos nesse período, né? Então, não podemos medir os outros com o nosso metro. Precisamos medir com o metro que Jesus deixou estabelecido. Como a lembrança do trabalho, como uma lei natural, necessária ao nosso desenvolvimento e progresso, mas muito mais do que isso, como uma alavanca poderosa de bem-estar e de benefício individual e coletivo. Individual pelo bem-estar que traz a si mesmo. As pessoas ativas são pessoas muito mais ágeis, felizes no geral. Quando trazem alguns componentes mentais, psíquicos, espirituais que precisam estar mais alinhados, vão trabalhar ao longo. Mas quando é limitante, vive um processo que faz ampliar as suas necessidades, desde do físico até o que está ali à sua volta. Então, quando nós podemos ter o trabalho como a bênção de crescimento e de renovação que é, nós vamos aproveitando certos estímulos que fazem com que vençamos as dificuldades de agora, em nome do que entendemos ser esse benefício. Que dificuldade de agora? Não raro, o que nos atrapalha no entendimento do trabalho como algo abençoado é a preguiça, que é o seu oposto. A preguiça, que muitas das vezes, e hoje em dia tem um nomezinho melhorzinho, me corrijam aí,
A procrastinação não tem um nomezinho diferente passando e circulando nas redes? Que é a preguiça. Eu deixo para daqui a pouco, e agora já fico no desespero que não dá mais tempo, e aí acorda para fazer algo. Quando colocamos isso na nossa mente consciente, é mais fácil da gente entendendo e procurar trabalhar, é a palavra, né? Trabalhar o psiquismo para que a gente vença essa lerdeza, essa preguiça, essa vontade de deixar mais para diante e consigamos entrar numa faixa psíquica que estimula o trabalho. Hoje é mais fácil a gente dar um exemplo, principalmente para os mais jovens que usam as redes sociais, do que sejam as ondas, as faixas vibratórias, as ondas mentais. É mais fácil com as redes sociais. Qualquer um que esteja ali, só de fazer isso aqui a gente já sabe o que é, né? Rolando o feed em alguma rede social, não raro a gente para assistir alguma coisa que chama a atenção por alguma razão, por algum motivo. Parou para assistir aquilo ali, seja uma receita, seja um negócio de artesanato, seja uma música, seja uma piada, seja o que for. Parou e assistiu um pouquinho. Daqui a pouco, quando você continua rolando o feed, o que acontece? Uma enxurrada da mesma coisa. Uma enxurrada da mesma coisa. Os algoritmos, eles estão programados para isso. Você mostrou interesse, joga mais. Ele gostou disso aqui, vão jogar mais. Até você desfazer o interesse pela comida, pela receita, você tem que estar olhando uma outra coisa para diversificar novamente. Nós somos esse celular, esse tablet o tempo inteiro. Quando nós pensamos em alguma coisa, nós estamos, gerando vídeos para a nuvem. E os espíritos que povoam o nosso entorno percebem, captam e fazem o quê? Isso aqui é o que a gente gosta também. E se aproxima. Isso é natural, isso é algo natural. Então, se eu tenho dificuldade de entender o trabalho como algo benéfico e me encontro e amplio nesses encontros as trocas de pessoas que também acham a mesma coisa, é muito mais fácil eu continuar ali naquele chafurdado, né? Naquela lama mental de preguiça, do que vencer, superar e ir para outra. Agora, a partir do momento que eu emito outro sinal, outro pensamento, outro desejo e me fortaleço nele, para aqueles que estavam na preguiça, olha e fala assim, não tem mais graça. E aqueles outros que aguardam a oportunidade, assim como o nosso guia espiritual, né, os espíritos que nos protegem, aguardam a oportunidade e fazem assim, e agora é uma hora propícia, é uma hora oportuna. E aí nos dão os impulsos. Quando nós atendemos o convite que foi feito aqui, ainda há pouco pela nossa companheira, obra do berço, outras várias atividades da casa, temos um arroubo, e atendemos esse convite para alguma coisa, não digo somente para doação, mas para algo além da doação, um envolvimentozinho a mais. Eu fui ali na loja e comprei essa saboneteira e trouxe aqui para doar também. Isso é um trabalho que favorece primeiro a você, porque dá um negocinho aqui dentro, no momento que alguém diz assim, eu estava precisando mesmo de uma saboneteira. Aí a gente se sente a pessoa mais especial do universo, porque no universo daquela pessoa, nós fomos. E somos inundados por uma avalanche de bem-estar, que se estivermos minimamente atentos, a gente faz assim, que coisa boa, quero mais. Igual açúcar, quero mais. E aí a gente vai de novo e de novo. Enquanto a gente ainda tem muitas dificuldades para isso, nós temos instrumentos que podem nos ajudar. Eu gostaria de compartilhar eu acredito que muitos aqui conheçam, mas tem um poema musicado, acredito ser de Alta de Souza em espírito, mas não tive essa confirmação, não posso ser leviano, que às vezes é de outro espírito. Então eu não vou dizer que sei o autor se não sei.
mas as estrofes são muito singelas, seguras, que nos levam para uma melhora instantânea e imediata. Ela diz assim, ó: eu ponho amor no que eu faço, eu ponho amor. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Senhor, empresta-me tua voz, teu olhar, tuas mãos, teu sorriso, para que eu possa levar-te aos meus irmãos. Olha que coisa singela e profunda, que nos leva para Jesus da carpintaria. Não nos leva? Aquele Jesus que impregnava os objetos que ele encontrava, as pessoas que o procuravam, e que deixou impregnado o planeta inteiro. Pisou na Terra, expandiu a sua energia magnética para todo o planeta e ficará assim para sempre. Quando nós alcançamos essa vibração deixada por Jesus fisicamente, automaticamente melhora a nossa disposição em servir, em trabalhar, entendendo que é um benefício para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Então, se pudermos repetir e cantarolar no que estivermos fazendo, porque é tão simples e tão profundo. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Empresta-me a tua voz, a tua mão, o teu olhar, o teu sorriso, para que eu possa não fazer o bem aos meus irmãos como algo de um arroubo do orgulho, mas para que eu possa levar-te aos meus irmãos, e que ele possa sentir o mesmo que eu estou sentindo nesse momento, quando, cantarolando essa canção, entro nessa faixa psíquica e vibratória do Mestre Jesus. E eu desejo e levo que o outro possa fazê-lo. Quando o outro recebe, seja lá o que for, que eu estiver fazendo, fruto desse trabalho, não só físico, mas também mental, ele vai ficar impregnado dessas energias. E vai ter não sei porquê, mas isso aqui me faz um bem. Não entendi direito, mas isso aqui me é agradável. Existem muitos relatos de obra do berço, onde as mães dizem assim: não sei o que tinha naquela manta, naquele negócio que deram para a gente lá do centro. Porque a criança fica assim, ó, olhando, aí bate as mãozinhas, aí fica... E são muitos relatos verdadeiros, de pessoas que não têm entendimento de nada disso, simplesmente trazem o relato. E a gente sabe entender por que é. Porque tudo que foi feito com carinho e com amor, deixa ali impregnado, não só das suas energias boas, não, das suas energias boas, atreladas a essa corrente vibratória superior, alimentada por todos que vibram nessa mesma condição, e inclusive, especialmente dos espíritos superiores, e você transmite em tudo que você tocar, em tudo que você olhar, em tudo que cantar. É lindo e é um trabalho de benefício para nós e para toda a humanidade, para todo o planeta. Então, que nós possamos, compreendendo que o trabalho não é um fardo, não é algo de ruim e que a gente precisa se livrar dele rapidamente, e sim uma oportunidade poderosa de crescimento e de alcance aos nossos semelhantes. Nós vamos para o trabalho físico, que é uma ocupação necessária para o nosso sustento, porque se a gente não trabalhar para a gente se sustentar, significa dizer que tem alguém trabalhando para nos sustentar. Não é assim? Se nós não ocuparmos com o nosso sustento, significa que a gente está ocupando alguém para nos sustentar. Não estou dizendo com isso que o trabalho só é reconhecido de sustento como aquele remunerado. É óbvio que não.
nessa linha de trabalho para o sustento, se você sai para trabalhar e traz o dinheiro para dentro de casa, e se alguém não foi trabalhar para fazer um alimento, você se alimenta de dinheiro? É certo que não. Então, tem toda uma engrenagem do trabalho como fonte de sustentação que a gente precisa. E utilizando esse trabalho de sustentação, porque nós estamos ligados uns aos outros, nós temos a oportunidade de tocar os nossos irmãos, os nossos semelhantes, sendo mais gentis, sendo mais atenciosos com aqueles que vêm nos buscar em razão do nosso trabalho físico. E aí nós vamos atendendo a essa lei de progresso, que faz com que aqueles que vivam nessa faixa e vibram nessa faixa de entendimento que o trabalho é um poderoso meio, um meio abençoado desse progresso, nós vamos expandindo isso e a sociedade vai mudar à medida que nós mudemos também. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos cada dia mais, alegres e felizes, nos colocarmos como instrumentos de trabalho para um bem maior. Muita paz e que Deus nos abençoe.